Olá, meus alunos e minhas alunas. Meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de filosofia e na aula de hoje iremos trabalhar sobre Platão, tá? Um dos principais pensadores e pilares aqui da filosofia da Grécia Antiga. O próprio Platão ele vai nascer em Atenas, ele era filho de uma família nobre, tá? E o seu nome verdadeiro era Aristócles. Porém, devido ao apelido Platão ter pego, ele ficou sendo reconhecido assim. Platão significa aquele que detém de ombros largos, era uma característica física dele. Então, era normal os gregos apelidarem uns aos outros, principalmente levando a característica física da pessoa que mais se destacasse, tá? O Platão ele era discípulo de Sócrates, porém, em determinados pensamentos ele vai questionar o seu mestre ou ele vai ampliar. É meio que normal na filosofia o discípulo questionar o conhecimento do mestre ou mudar o caminho, tá? O Platão ele vai utilizar o próprio personagem Sócrates em homenagem ao seu mestre na maioria das obras. Em algumas obras ele vai estar relatando a conduta ou discursos ou diálogo que o Sócrates teve com outras pessoas de grande importância daquele período. O próprio Platão, quando ele sai, viaja da Grécia Antiga e retorna, ele vai abrir a escola dele chamada a Academia. O que aconteceu? Como Sócrates foi condenado à morte pelo sistema democrático ateniense, o Platão ele ficou bastante entristecido e ficou decepcionado com aquele sistema democrático ateniense. A partir disso, ele vai viajar para cidades vizinhas e para outros povos, até mesmo para o Egito, para ter contato com novas culturas, novas ideias, e lá ele vai ter um amadurecimento, assim ele retorna a Atenas e funda a Academia. Porém, se alguém quisesse ser discípulo de Platão, deveria ter um domínio no sistema matemático. Era já uma das exigências que o próprio Platão fazia para quem fosse o seu discípulo ou o seu aluno. Uma das principais ideias do Platão, decorrente nas obras dele, que até hoje temos contato, se chama dualismo platônico. Dualismo justamente porque o Platão ele divide a realidade em duas. Uma que se encontra na mente do ser humano, que ele chama de mundo inteligível, ou mundo das ideias, porque para o Platão lá é o único local onde habita a perfeição. Essa perfeição é que vai nos levar a ter um determinado modelo ou forma de conduta, ou até mesmo buscar criar alguma coisa. Para o próprio Platão, esse mundo das ideias, além de ser o da perfeição, é um mundo onde o ser humano tem contato através do seu desenvolvimento intelectual ou quando ele para tentar refletir. Por isso aquela ideia de reflexão sobre a vida, tá? O mundo sensível ou das sombras, o Platão está se referindo ao nosso mundo material, ao dos sentidos, tato, olfato, audição, tá? Segundo Platão, a maioria dos seres humanos erra porque ele está se apegando demais aos sentidos. E por isso os sentidos são enganosos. Aqui o Platão já está trabalhando a ideia de ser racionalista, ou seja, que o conhecimento, a verdade, só pode ser desenvolvido através do meio intelectual. E os sentidos para Platão, além dele ser E os sentidos por Platão, além de serem enganosos, eles nos levam a cometer os erros, porque eles promovem o domínio da paixão nos seres humanos. A paixão aqui, para os gregos antigos, ela é uma forma que esconde o seu intelecto ou sua capacidade racional. A paixão, ela te cega, ela te faz agir por impulso. E esse impulso sempre resulta, a maioria das vezes, num sofrimento, numa dor. Então, no esquema que vocês estão vendo agora, essa é a divisão encontrada na teoria do Platão. O mundo inteligível, onde habitam as ideias de perfeição, de absoluto e da verdade plena, o local perfeito, o ser humano ele só tem contato com aquilo pela sua alma ou pela sua reflexão. Porém, quando esse ser humano quer desenvolver algum projeto, ou quer ter uma inspiração, ele precisa de um ser que o Platão chama de demiurgo. Essa espécie de divindade chamada demiurgo, ele só vai servir como uma ponte, tá? Para fazer com que a sua inspiração tome uma vida, ou a sua ideia se transforme em realidade. Ele é somente essa ponte que liga. Porém, quando o objeto é feito, é concluído ou está em produção, o mundo que está habitando aí já é o sensível, é o da matéria.
E nessa transformação, nesse surgimento de um objeto, nesse processo de criação, sempre vai ter alguma forma de imperfeição, tá? Para Platão, o mundo sensível é cheio de imperfeições, ele é cheio de erros. Por isso que devemos refletir sobre nossa vida. O Platão também ele vai inovar na ideia da mitologia associada com a filosofia. Justamente pelo seguinte: quando pegamos os filósofos pré-socráticos e até mesmo Sócrates, eles trabalham a ideia de que a filosofia deve se afastar da mitologia. A filosofia ela deve ser um processo totalmente racional. Porém, o Platão, de forma pedagógica e educacional, ele abraça a mitologia e até utiliza a mitologia para tentar iniciar o debate ou desenvolvimento de algum argumento, tá? E até mesmo para facilitar a explicação de um conteúdo para alguém. No Platão, na sua obra República, a gente encontra o mito de Anel de Giges e o mito da caverna. O mito de ele é responsável por trazer a doutrina da recordação, ou, como cai na maioria das provas, teoria da reminiscência. Nesse mito, é o seguinte: um determinado soldado ateniense morre, a alma dele se eleva aos céus, lá ele vai ter dois caminhos, um para o paraíso e outro para a reencarnação. Nesses dois caminhos, esse soldado percebe que aquele que leva para o paraíso só se tem almas, que essas almas elas estão felizes, estão todas lá sendo corretas, tendo alguma forma de aprendizado. Enquanto que o caminho da reencarnação, as pessoas elas estão tendo alguma forma de sofrimento, estão tendo erros ou sendo enganadas pelos sentidos. O que ocorre? Aqui a gente, além de ter um mito, tem uma ideia religiosa desenvolvida por Platão, de que a alma é imortal e que existe reencarnação, tá? O Platão ele vai afirmar que a alma que é reencarnada no corpo, dependendo da quantidade da água do esquecimento que essa alma toma, ela vai recordar ou não do conhecimento que ela obteve do paraíso. A alma que toma mais água, ela vai esquecer mais. Então, ela vai vir para o mundo da Terra, o nosso mundo sensível, ela vai ser reencarnada numa pessoa que vai acabar sendo um pouco mais ignorante, e por essa ignorância ela não vai enxergar as verdades que se encontram no mundo, ela pode ser até mais feliz por conta da ignorância. Porém, ela não vai ter um desenvolvimento intelectual de certa forma tão amplo. E a alma que bebe menos dessa água do esquecimento, ela vai ser uma pessoa que, ao reencarnar, vai ter uma área de desenvolvimento intelectual mais avançada, tá? Ela vai estar voltada para esse desenvolvimento pessoal. No Anel de Giges, o Platão ele relata que existe um pastor chamado Giges, e esse pastor, de um determinado dia, acontece um terremoto, esse pastor entra dentro de uma caverna, dentro dessa caverna se encontra um corpo de um cavalo ou de um burro, e dentro do corpo desse animal está um esqueleto de um ser humano. No dedo desse esqueleto está um anel de ouro. Giges olha o anel de ouro, fica todo ambicioso e fala: esse trem é meu. Ele vai, pega o anel de ouro e guarda no bolso. Naquele momento, Giges tem que ir para uma reunião dos pastores aqui de ovelhas, no qual eles têm que relatar para o rei os gastos, as despesas e os lucros anuais. Porém, Giges, entediado com tudo aquilo, coloca a mão no bolso e, sem querer, coloca o dedo no anel. E nisso, ele vira o anel, por intuito, e fica invisível. Porém, Giges não tinha percebido, e ele começa a ver e a ouvir que todos lá não fazem a mínima noção da presença dele, e começam a dialogar como se ele não estivesse no recinto. Giges, então, pega, vira o anel de novo e se torna visível. E todo mundo fala: pô, Giges, finalmente você retornou onde você estava. Aí ele percebeu que aquele anel é mágico. Então, precisava de alguém para entregar esse relatório anual para o rei. O Giges já trama a ideia e fala: deixa que eu levo. Quando o Giges está levando um relatório, chega próximo ao castelo do rei, ele coloca o anel, fica invisível, passa pelos guardas que existem lá,
entra no aposento da rainha e começa a seduzir a rainha. Lá ele fica visível para a rainha, trama a morte do rei e pede ajuda para a rainha. Nisso, eles efetuam esse crime. Eles vão, matam o rei, Giges vira o novo rei e instala um sistema tirânico de governo. Todos esses mitos, eles têm uma lógica. No do Giges aqui, o próprio Platão está dizendo que uma pessoa mal intencionada, ela pode prejudicar a vida da grande maioria. No caso de Giges, ele que buscava só interesses econômicos, vai prejudicar a vida de toda uma população. E uma população que nunca fez nada vai ser submissa a esse governo tirânico. No mito da caverna, o próprio Platão relata, de certa forma, o caminho do professor, ou do filósofo, ou daquela pessoa que quer adquirir o conhecimento. E como essa pessoa mais evoluída intelectualmente, ela também vai ser mais evoluída moralmente e eticamente. E é essa pessoa que deveria governar a sociedade. No mito da caverna, o próprio Platão afirma que existiam 3 pessoas que cresceram algemadas dentro dessa caverna. Na frente dessas pessoas existia fundo da caverna. Atrás deles uma parede, no qual eles eram presos a essa parede por correntes, na qual se encontrava no pescoço, no pulso, na cintura, impedindo eles de movimentarem para o lado. Atrás dessa parede existia uma ponte, um caminho, no qual comerciantes levavam os produtos acima da sua cabeça. E para iluminar esse caminho existia uma fogueira. Os presos viam a fogueira projetar as sombras desses objetos que os comerciantes carregavam acima da cabeça e achavam que essas sombras tinham vida, que essas sombras eram seres vivos. E eles ficavam presos nesse mundo. Porém, em algum momento da vida dessas pessoas, desses prisioneiros, um deles foi liberto. Esse prisioneiro liberto, ele começou a investigar a caverna. E ele percebeu que havia uma fogueira, subiu uma fogueira, e lá ele constatou que havia uma entrada e uma saída da caverna. Ele tentou sair dessa caverna curioso, movido a essa vontade de conhecimento. Porém, era de dia, e o olho dele sempre foi acostumado a permanecer em um ambiente escuro. Na hora que ele sai, ele se sente cegado pela luz, uma dor muito forte. Ele retorna para a caverna, fica esperando lá na entrada e percebe que anoiteceu. Então ele sai. O olho não está doendo e ele fica fascinado por tudo que ele encontra. E à medida que ele vai caminhando, ele vai ficando cada vez mais fascinado, sem perceber, está amanhecendo. E quando amanhece, os olhos desse prisioneiro já estão acostumados a enxergar na claridade, aonde ele vai ter um total domínio da beleza de tudo que se encontra. Fascinado com tudo isso, ele retorna para a caverna e quer levar as boas novas para os outros prisioneiros. E lá ele tenta relatar todas as maravilhas que existem no mundo lá fora, e que aquilo que eles estavam vendo eram só projeções, eram sombras. Porém, esses outros prisioneiros não aceitam a verdade e começam a xingar o prisioneiro liberto, começam a querer matá-lo. E assim termina o mito da caverna. Mais para frente, eu vou falar para vocês e relatar como cada mito tem uma influência no pensamento de Platão. Na obra A República, aqui, a gente vai ver a influência do mito de Giges, tá? Na República, nessa obra do Platão, ele quer trabalhar a ideia de justiça e injustiça, e qual seria mais favorável para o desenvolvimento tanto da população como do indivíduo. Qual que é a melhor para esse indivíduo praticar? Seria o ato justo ou injusto. Nessa obra, temos os seguintes personagens: Céfalo, Polemarco, Trasímaco, Glauco e o próprio Sócrates, mestre de Platão. Céfalo, ele fala que a justiça seria dar a cada um que lhe pertence. O Sócrates questiona Céfalo, fala: poxa, mas e se naquele momento o seu amigo quer matar, machucar alguém? Você vai dar para ele a arma que é dele por direito? Não. Polemarco, mais para frente, adentra na conversa e fala: justiça seria fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Só que tanto Sócrates como o próprio Platão nunca compactuou com a ideia de praticar atos injustos.
Porque, segundo eles, a própria injustiça ela vai trazer um mal maior. Não só para o indivíduo que cometeu, porque ele vai ter um peso na consciência ou algum outro problema, como assim ele também vai desenvolver problemas para um grupo social, tá? O Trasímaco, ele já começa a defender o direito do mais forte. Ele afirma que justiça é a capacidade ou conveniência de você manipular uma situação a seu favor, e que a justiça ela só é aplicada por direito da pessoa que é mais forte, ou seja, aquele que utilizou a força, que ameaça, que tem mais riquezas, são os únicos que detêm o direito. O próprio Sócrates também vai questionar Trasímaco. Aqui o Sócrates vai dizer que a justiça ela não tem que trabalhar com uma histórica ideia de desigualdade, tá? E o Glauco ele vai fazer um elogio à injustiça. Ele vai dizer que o indivíduo ele só consegue ser rico, famoso ou ter algum status social caso ele seja injusto. Ele só precisa aparentar ser justo. A ideia do Glauco e do Trasímaco aqui, elas são muito semelhantes, tá? Porque ambos trabalham ou desenvolvem a ideia de manipulação e de aparência. É importante aparentar ser bom, mas na realidade ser mal, para ter benefícios exclusivos. O Glauco em si, ele fala que o que nos faz agir de forma correta são as próprias normas e regras da sociedade que são impostas por alguém ou até mesmo pelo próprio Estado, para que, por medo de sermos criticados, sermos questionados ou corrigidos, seguimos essas normas, com medo de justamente haver alguma forma de penalidade. O Sócrates, ele vai sempre trabalhar a ideia de que o mal é incompatível com a justiça, que a maldade em si, ela pode trazer algum benefício de material para o indivíduo, mas ela vai sempre trazer alguma forma de tormento. Essa pessoa nunca vai ter uma paz, seja na sua consciência ou seja no seu espírito. E que devemos sempre levar a ideia de justiça para o grau maior, para o sumo bem, ou seja, colocar a justiça em foco de toda a sociedade. Se um único indivíduo prejudica toda uma sociedade, então não é válido. A justiça tem que ser feita. Aqui, o próprio Platão vai trazer a ideia ou divisão de 3 almas. E essas ideias de 3 almas e divisão de classes sociais, além de ser visto na própria República, a gente vê também um pouquinho no mito de Er, tá? E também na ideia do mito do rei filósofo. Aqui o Platão ele vai falar que essas 3 almas que se encontram no nosso intelecto, no nosso coração e até mesmo entre nossos intestinos a regiões mais abaixo, são capazes de dominar a nossa forma de comportamento e de conduta, tá? A melhor de todas é inteligível, porque ela se localiza justamente na razão do ser humano. É ela que está trazendo esse domínio dos desejos, das paixões, dos impulsos irracionais. E essa alma inteligível, ela é característica de pessoas que têm o dom para governar, para serem reis, para serem filósofos. Tá? Essas são as pessoas aptas para governar a sociedade porque elas vão ser mais moralmente e eticamente corretas. E elas vão estar visando o sumo bem, o que é melhor para todo mundo ou para a grande maioria da população. As suas ações são voltadas para isso. Quando se trata da alma concupiscente, aquela que é relacionada aos desejos carnais, que se encontra justamente nos intestinos ou na região mais abaixo, é relacionada às pessoas que têm interesses comerciais ou que querem sempre estar consumindo, comprando coisas, revendendo, tá? Então, as pessoas que têm esse tipo de inteligência, o dom delas, que deve ser desenvolvido até mesmo pelo Estado, é na área do comércio, da agricultura, das inovações e invenções, seja ele sendo um artesão, um mecânico e por aí vai indo. Para o próprio Platão, esses tipos de pessoas elas vão trazer algum desenvolvimento material em formas de ferramentas ou até mesmo no trabalho para todos que vivem naquela localidade e são os principais responsáveis por trazer o alimento
para aquela sociedade. Agora, as pessoas que são mais motivadas pelas paixões, que têm a alma irracível no controle da sua conduta, aquela que se localiza aqui no coração, deveria fazer parte do exército ou da guarda daquela cidade ou daquela cidade-estado. Justamente porque neles vai ser desenvolvida a ideia de patriotismo, tá? Essas pessoas que são mais voltadas para esse impulso da paixão, além delas estarem nesse cargo, elas vão estar obedecendo todas aquelas normas que são criadas pelo rei filósofo ou por aqueles que têm domínio na área de inteligível. E elas vão sempre estar valorizando essas questões de nacionalidade, patriotismo e estar corretos, seguindo com a verdade. O próprio rei filósofo aqui, ele ganha o maior destaque do Platão, porque o próprio Platão vai falar, imagine-se numa sociedade ideal. Nessa sociedade ideal precisa de uma pessoa apta para governar. Essa pessoa apta para o governo, ela tem que ser justa, ela tem que ser correta e ela tem que ser digna daquele cargo que ela ocupa. E para isso, ela precisa ter um desenvolvimento intelectual de estudo e educacional voltado para isso. Essa pessoa seria o rei filósofo. Aqui, o Platão está fazendo um questionamento justamente ao sistema democrático da Grécia Antiga, porque naquele período havia muitas pessoas que ocupavam cargos elevados que não deveriam estar. Havia muitas pessoas corruptas, viciosas, que estavam em cargos de comando. E esses tipos de pessoa, quando assumem cargos de comando, elas destroem todo um sistema democrático. Essa é a maior crítica do Platão à democracia ateniense, principalmente porque foi essa democracia que acabou criando uma legislação que permitiu a morte de Sócrates, ou deu veredito para a morte de Sócrates. O próprio Platão aqui também, ele vai trazer o ideal da doutrina política, tá? Que a doutrina política, ela sempre tem que visar o que é melhor para toda a população e não ficar manipulando a sociedade. Outra crítica que ele faz ao sistema da Grécia Antiga, que a maioria das pessoas era facilmente manipulada pelo discurso, elas não racionalizavam, elas agiam por impulso. E esses governantes, ou essas pessoas que estavam nesses cargos, sempre buscavam manipular e nunca dizer a verdade. Elas visavam inverter as situações para favorecer a sua busca de interesses exclusivos. E o próprio Platão vai afirmar que aquele que tem aptidão para governar uma cidade de forma justa deve governar essa cidade. Aqui é dever do Estado e do sistema educacional, que o Estado rege, separar cada indivíduo conforme o dom e aprimorar o dom dessa pessoa para que seja algo benéfico e que contribua para o crescimento da cidade. Assim terminamos essa nossa aula de Platão. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!